caso Adalberto acaba de sofrer uma reviravolta que está deixando todo mundo em choque. Um detalhe que parecia improvável surgiu e agora ameaça virar a investigação de cabeça para baixo. A polícia encontrou o DNA de uma mulher dentro do carro da vítima. E essa mulher não é qualquer uma. Ela tem ligação direta com Adalberto. A partir deste ponto, todas as teorias mudam. Estaríamos diante de um crime passional? Um encontro proibido que terminou em tragédia? Ou, pior ainda, uma emboscada planejada, onde cada passo de Adalberto foi observado até o seu último suspiro? A notícia caiu como uma bomba nas redações e nas redes sociais. Houve contato íntimo, houve sangue, houve alguém dentro do carro com ele antes da morte. Logo após essa revelação, o DHPP tomou uma decisão que só aumentou o mistério. Colocou o caso em sigilo total. Por quê? O que estariam tentando esconder? Porque justo agora, quando as peças começam a se encaixar, fecham todas as portas para a imprensa. Para entender o tamanho dessa reviravolta, precisamos voltar àquela noite em Interlagos. O cenário? O Autódromo de Interlagos. Vazio, frio, silencioso. Data: 30 de maio. Foi ali, depois de um encontro de motociclistas, que o corpo de Adalberto Amarillo Júnior foi encontrado dentro de um buraco de obra. A perícia apontou: morte por asfixia. Mas os detalhes que emergem dos laudos são perturbadores. Os especialistas levantam duas hipóteses. Ele pode ter sido asfixiado antes de ser jogado ali. Ou, num cenário ainda mais sombrio, pode ter sido jogado vivo, morrendo sufocado pela própria terra. E no meio de tudo isso, um detalhe chamava a atenção desde o início. O corpo não tinha marcas de sangramento. Então surge a pergunta que ecoa até hoje. Se não houve sangue na cena onde ele foi encontrado, onde realmente aconteceu o crime? A resposta veio de onde ninguém esperava: o carro de Adalberto. Os peritos recolheram 3 amostras de sangue dentro do veículo. E o resultado recém-liberado trouxe a revelação que mudou tudo. Uma amostra era de Adalberto e outra de uma mulher. Uma mulher que a polícia ainda não conseguiu localizar. Ela estava dentro do carro de uma vítima de assassinato. E, de repente, tudo muda. Se há sangue feminino no carro, alguém estava ali com ele nas últimas horas. Mas se essa mulher existe, por que ela nunca apareceu? Tá com medo? Tá sendo protegida? Ou alguém fez com que ela desaparecesse? E quando parecia que nada podia ficar mais estranho, a postura da polícia levantou suspeitas. Ao invés de tratar o DNA feminino como uma prova explosiva, o DHPP levantou a hipótese de que as manchas de sangue podem ser antigas e não têm ligação com o assassinato. Mas essa explicação não convenceu ninguém. Será que é uma linha de investigação legítima? Ou uma tentativa de desviar o foco de uma pista que pode revelar toda a verdade? Outro detalhe que gera polêmica é o laudo que confirmou a presença de PSA, o antígeno prostático específico, no órgão genital da vítima. Para peritos independentes, esse é um forte indício de que Adalberto manteve relação íntima pouco antes de morrer, mas a polícia tenta empurrar outra versão. Pode ser só um efeito fisiológico comum em casos de asfixia. Não prova que houve violação. 2 interpretações para a mesma prova. Uma que aponta para um encontro íntimo antes da morte e outra que tenta tirar peso do achado. Mas o público não é bobo. O laudo está ali e a presença de DNA feminino não se explica sozinha. O último a ver Adalberto com vida foi o amigo Rafael Aliste. Ele já prestou depoimento várias vezes. Até agora, não é considerado suspeito. Apenas testemunha. Mas, com esse novo elemento, tudo volta para a estaca zero. Quem era a mulher que estava com ele no carro? Por que ela sumiu? E se estava tudo bem, por que a história terminou com o corpo dentro de um buraco? Agora, com o caso em sigilo absoluto, o mistério só aumenta. A cada passo parece que alguém está tentando controlar a narrativa. O DNA feminino, o sangue no carro, as contradições nos laudos, tudo aponta para uma história muito maior do que tentam mostrar. E a pergunta que ecoa nas ruas,
nas redes sociais e na mente de todos é a mesma. Adalberto morreu por acaso ou por segredo? As horas que antecederam a morte de Adalberto parecem agora um quebra-cabeça repleto de peças que a polícia insiste em não encaixar. O sangue feminino no carro, o PSA nos exames e a ausência de qualquer testemunha feminina na investigação, tudo isso forma uma trama que parece cada vez menos acidental. E o que mais assusta é o silêncio. Se essa mulher existe e estava com ele naquela noite, por que não falou nada até agora? Medo? Culpa? Ou alguém mandou que ela desaparecesse para sempre? Dentro do DHPP, uma nova linha de investigação começa a circular. A possibilidade de um crime passional ou de uma emboscada calculadamente planejada. Uma hipótese sugere que Adalberto mantinha um relacionamento extraconjugal. E que, de alguma forma, essa mulher seria casada. O detalhe mais explosivo: o marido dela poderia ter descoberto tudo naquela noite. Se essa teoria for verdadeira, temos um cenário digno de filme. Um encontro às escondidas dentro de um carro. Uma descoberta inesperada, uma briga que termina em asfixia e morte. Mas ainda existe uma segunda linha, mais sombria, a de que Adalberto foi atraído para uma armadilha. A mulher seria apenas isca, e os executores já o esperavam. No meio disso, as próprias contradições da polícia começam a chamar a atenção do público. Em um dia, o laudo serve como prova. No outro, tentam desqualificar as manchas de sangue, dizendo que podem ser antigas. Mas se pararmos para pensar, quem deixaria sangue dentro do próprio carro sem limpar? Principalmente Adalberto, que era conhecido por ser detalhista e meticuloso com tudo que possuía. E mais, se o sangue fosse antigo, como explicar que só agora encontraram? Não cola. Enquanto a investigação oficial caminha em silêncio, a internet ferve com teorias. Muitos acreditam que essa mulher já foi identificada, mas está sendo protegida. Outros afirmam que o sigilo decretado pelo DHPP não é para proteger a investigação, e sim para proteger alguém poderoso ou influente. Uma coisa é certa: se Adalberto estava mesmo com uma mulher naquela noite, ela carrega a chave para resolver todo o mistério. Amigos próximos da vítima têm colaborado em silêncio com os investigadores, mas ninguém fala abertamente. O medo parece ter tomado conta da cidade. Um deles, em off, deixou escapar uma frase que arrepia. Ele confiou demais e pagou com a vida. E aí, surge a pergunta que não quer calar. Quem é essa mulher? Uma amante misteriosa que sumiu do mapa? Uma isca em uma emboscada mortal? Ou alguém que agora vive com medo, sabendo que pode ser a próxima? Cada hipótese que surge abre um novo buraco na história. E enquanto isso, o sigilo oficial se transforma em combustível para mais dúvidas. No cenário de Interlagos, o local onde Adalberto foi encontrado, a ausência de sangue no corpo continua intrigando. Se ele não sangrou lá, onde realmente aconteceu o crime? O carro com o DNA feminino é a peça mais importante desse quebra-cabeça. E os investigadores sabem: se encontrarem a mulher do sangue, encontram a verdade. A cada dia que passa, cresce a pressão para que o DHPP rompa o silêncio e traga respostas concretas. Enquanto isso, a sociedade assiste perplexa a mais um caso em que a verdade parece estar sendo empurrada para debaixo do tapete. Mas aqui, neste canal, nós não vamos parar de perguntar. A justiça só existe quando o silêncio é quebrado. Se você também quer que a verdade sobre o caso Adalberto venha à tona, se inscreva no canal agora e ative o sininho. Eu deixei aqui na descrição o link que vocês vão gostar, com conteúdos exclusivos e análises profundas de casos como este. E me conta aqui nos comentários. Na sua opinião, o que realmente aconteceu naquela noite em Interlagos? Crime passional? Emboscada planejada? Ou algo ainda maior que ninguém ousa revelar? Enquanto houver dúvidas, nós vamos continuar investigando, porque aqui o silêncio nunca vai vencer.